Estamos de volta. A rapadura é doce, mas não é mole, não é? Olha aqui, começou o ano muito mal. No último jogo contra o Boa já teve uma atuação melhor. Everton Ribeiro, que acabou o ano como o melhor jogador do Brasil, quer voltar a decidir jogos importantes. Aliás, nessa fase importante do Cruzeiro, exatamente a próxima rodada da Copa Libertadores. Veja aí. O atacante Dagoberto voltou a treinar, atividade à parte. As dores nas costas parecem que foram embora. No outro campo, a turma treinava com bola. O elenco quase todo sentiu a falta de alguém, alguém sumido. Onde será que estava o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro estava na academia, fazendo um trabalho de reforço muscular. Os próximos dias prometem. Domingo tem semifinal do Mineiro contra o Boa Esporte. Quinta-feira que vem, decisão contra a Laú pela Libertadores da América. O Cruzeiro vai precisar e muito do craque do time. Só que o craque do Brasileirão 2013 anda meio apagado esse ano. Fez apenas um gol no Mineiro e um na Libertadores. A marcação passou a ser mais cerrada em cima do seu futebol ou não? Sim, mas acho que isso não influenciou muito. Começo de temporada a gente tive algumas dores no pé que me atrapalhou um pouco a preparação também. Mas agora 100%. Só tenho a melhorar e vou procurar trabalhar para isso. Everton Ribeiro é consciente. Nos últimos jogos já vim tendo essa crescente. Espero cada vez mais melhorar para poder ajudar a minha equipe. Quem sabe já contra o Boa Esporte domingo? Eu quero jogar. Quanto mais jogos, jogos bons que a gente pode fazer, uma confiança aumenta. O torcedor só quer ver o Everton aparecer. Muito bem, ninguém tem dúvida que joga muito, né? Que tem pouca idade, isso é bom. Deixa eu mandar uns abraços aqui antes da gente começar a falar do Everton Ribeiro, do Cruzeiro. Para Dilma, que não é a presidenta. Aliás, minha foto no Twitter tá sensacional. Eu né? quase não coloquei você. São Vicente do Seridó, rapaz. Ediniel, lá de São Vicente do Seridó, na Paraíba, que fez aquela montagem lá. Eu fiquei lindo, não fiquei, Edmar? Muito bacana. Eu fiquei na dúvida hoje. Quando eu fui colocar o programa, eu falei, gente, esse é o Everton mesmo. Eu falei, que isso? Olha aqui, um abraço para Dilma, que é arquivista lá do TJ. Um abraço, muito obrigado. Ao Jota, que é frentista do posto da rua Rio Grande do Norte, com Getúlio Vargas. Você vê que o Junqueira põe até a referência, né? Beleza. Fernando também, segurança. Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência. O nosso Ibope está nas ruas e está bombando. Fomos lá na Ceasa ontem. A Ceasa parou. Todo mundo falando que assiste o programa. Um abraço para vocês. Barbacena. Né? Cidade de Barbacena. Sabe aonde que também bomba de audiência? Lá em Bamburral, Arraial de Bamburral, que é pertinho de Jabuticatubas, pertence a Jabuticatubas. Lá o Geraldo Cocota e o Dinei, filho do Geraldo Cocota. Galera lá. Barbacena, Dimara? Barbacena, que o pessoal pediu nas redes sociais, no Twitter, no Face. Uma audiência bacana dos donos da bola lá. Então, um beijão pra todo mundo. Ô Ídolo, tem abraço pra alguém? A audiência tá bombando tanto que até no bar da Itatiaia o pessoal falando que acompanha também. Todos os garçons, gerente. Que legal. Todo mundo que trabalha lá. Então foi legal. Ontem a gente fez os bastidores de lá e todo mundo que trabalha elogiando muito o programa. Muito Aliás, legal. a gente faz, a gente e todo trabalha. mundo pedindo a presença de vocês lá no bar também. Estou esperando o convite. Eu e o Júnior fomos na inauguração. Ontem foi a segunda vez que foi. Ontem foi trabalho também. A gente trabalha num ambiente que nos dá essa liberdade de comentar, né? Uma iniciativa fantástica. Muito legal mesmo. Olha aqui, convida todo mundo, cara. Vamos todo mundo, vamos lá. Deixando bem claro que eu dou um prejuízo e não quero pagar a conta. Não, mas você não paga, não. Ô, Ídolo, aproveita para falar, daqui a pouco tem pergunta para Dimara também, viu, Dimara? Tem uma pergunta para você no Twitter ali, especificamente para Dimara, mas eu gostaria que você falasse. Ontem foi discutido aqui, e a Dimara disse da saída de alguns jogadores, uma mudança nesses homens de frente. O assunto, não que a gente queira insistir nesse assunto de mudanças, que a gente não está saindo disso essa semana, é porque não teve rodada, né, pessoal? Então não tem muito o que falar. Vamos falar de Flamengo, que se a gente começar a falar São Paulo e Piraporense. Se começar a falar só de rodada de Libertadores na semana que vem, vamos prestigiar o nosso tradicional Campeonato Mineiro, né, Ídolo? Boa tarde, Ídolo. Boa tarde. Está todo mundo pensando só no Mineiro no final de semana. A torcida do Cruzeiro não está pensando no Universidade do Chile, não. Mas o pessoal da frente ali do Cruzeiro, Everton Ribeiro, pra mim, ainda não deve sair do time. Eu tô muito cauteloso, assim, sabe? Pra mim tem que ter paciência com todo mundo. Tem que ter
paciência com esses caras. Eles jogaram muito. Foi bem no primeiro tempo contra o Boa. Jogou muito bem. O único que eu gostaria de ver entrando nesse time é o William. Aí dá uma dúvida danada quem sai, né? Porque para mim, Júlio Batista, centroavante. O Ricardo Goulart não tiraria, o Everton Ribeiro também não. Aí eu gostaria de ver o William jogando. Só que o Dagoberto venha bem esse ano, né? Então dá uma dúvida danada. Será que até o William ficaria no banco para esperar? Eu acho que o William continua brigando por posição com o Dagoberto. Mesmo o Dagoberto vindo bem esse ano, eu acho que ele cai melhor pela esquerda. Eu acho que o Everton Ribeiro é mais importante no sentido de voltar para marcar, coisa que o Dagoberto não faz. O Ricardo Goulart também tem essa versatilidade maior. Então, para mim, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Júlio Batista continuam como titulares. E essa briga ferrenha ali de dois ótimos jogadores pelo lado esquerdo, o William e o Dagoberto. Brasil, comente sobre essa questão do Everton Ribeiro e fale também do que mais você quiser. Boa tarde. Obrigado, você me deixa muito feliz, emocionado, tudo com cautela. Eu tô doido pra passar a mão no cabelo, não tá coçando, mas vai ficar pra cima e vocês vão me criticar, entendeu? Não faça, sem aquilo. O Everton Ribeiro, pra mim, ele merece ser titular, foi o melhor jogador do ano passado. Tem muita bola, precisa de sequência, ele obter uma condição física melhor, ele vai ter um rendimento. Você fala do William, é verdade, o William é o 12º titular, não tem a menor dúvida de dizer isso. Não, é um cara que entra e dá uma esquentada e o Marcelo passa a ter mais problemas, porque ganha Borges, a gente olha ali, vê as imagens ali, o Mike. Tá faltando, o Dagoberto tem se não tivesse essa história de posição, a gente tirava o William e tirava o Egídio e colocava o William. Também não, uma coisa até alternativa. Mas como são todos muito ofensivos, você não encontra ali um que tem uma certa característica de uma recomposição. Porque o Cruzeiro tem essa característica de ser um time ofensivo, porque seus jogadores de frente, eles são muito leves, eles partem para cima, são velozes. E o Everton Ribeiro daqui a pouco está apresentando melhor futebol. Até porque ninguém esquece de jogar, né, Brasil? Não, ninguém esquece de jogar. Põe o Twitter para Dimara, por favor, na tela. Não, um ou outro esquece. Eu até acho que não é o caso dele, não, mas tem uns que esquecem. Tem uns que esquecem. Um tempo longo. Dimara, Everton Ribeiro caiu muito de produção. Será que tem a ver com as más atuações do... boa pergunta, hein? Gesiel. Já falei que eu tenho um primo chamado Gesiel, lá em Montes Pastos. O Gesiel está dizendo aí. Interessante a avaliação, cara, porque a gente que sempre diz aqui, o Cadu falou, aliás, disso ontem, que quando o Ricardo Goulart não joga bem, normalmente o Cruzeiro não se apresenta bem. É meio que a força motriz desse time. Ô, Dimara, tem uma relação as más atuações do Goulart tendo prejudicado o Everton Ribeiro? Claro que o Everton Ribeiro também nessa temporada ainda não mostrou tudo aquilo que você pode jogar toda a culpa no Ricardo Goulart, né? Ele não tá jogando por causa do Ricardo. Não é bem isso, mas na montagem do Cruzeiro, nessa divisão de armação, de jogar o time pra frente, tem muito a ver com isso e tem muito a ver com os volantes do Cruzeiro também, né? Porque o Everton Ribeiro precisa dividir um pouco mais por ali, essa saída de bola com o Lucas Silva. Talvez por isso que eu diga que a presença do William é importante no time. É aí que fica a dúvida da gente em relação a essa titularidade do William para você fazer com que eles avancem um pouco mais. Agora, isso que o Júnior falou da recomposição, e aí a gente já está pensando, não deixar o Mineiro, né, de lado, pensar em termos de Libertadores, essa recomposição contra a Laú é importantíssima. Então, o time da Libertadores tem que ser pensado de uma forma diferente. Não pode ser só aquele time que vai para frente, vai para frente, vai para frente, porque vocês sabem que em casa a Laú tem um comportamento diferente. E a rodada da Libertadores ontem mostrou mais uma vez aquela história. Gente, o Nacional eliminado, o que ele dificultou a vida do Nils foi brincadeira. Ele só conseguiu resolver na reta final. Eliminado e achei bacana demais. Jogão, né? Bom time, Nils, hein? Bom time, Nils. 3EG fazendo gol chique, né, rapaz? Cara, campeão do mundo em 98, sem 300 anos. Os Libertadores estão mostrando isso. Times que às vezes não estão numa boa condição, eles têm mostrado bola e têm se recuperado. Eu vi alguém no Twitter, não sei quem, me desculpa de não dar os créditos aqui, fazendo uma correlação entre os gols marcados pelo 3EG e o sonho de infância dele. Que é exatamente isso que ele está realizando nesse momento. E aí você vê como é que é bacana. A Libertadores te dá essa chance de ver esses times, de ver essas situações de jogo. Quando você vê os meninos também aparecendo, jogador de 16 anos, 19 anos, 20 anos. E aí, galera, E um de 100 anos. Olhinho de 100. Mas tem que observar, né, Cadu? Aquilo que a gente fala da observação das equipes brasileiras, diante das dificuldades que você tem. Esses jogadores estão aí, tá favorecendo. Para você buscar esses jogadores. Eu preciso abrir aqui no programa hoje uma rota de colisão entre vocês. Estou achando todo mundo muito comportado. Muito amigo, né? Tem pergunta aí pro Cadu Donel, ô Felipe? Por gentileza. Pode o Daniel está dizendo, Cadu, não seria a hora do Marcelo Oliveira deixar a linha de frente mais consistente
com Everton Ribeiro, Elber ou Marlone, William e Júlio Batista mais à frente? Ele tirou o Ricardo Goulart, um abraço para ele. Ele tirou o Ricardo Goulart para colocar ou o Elber ou o Marlone. São ótimos jogadores, mas eu ainda daria mais algumas chances para o Goulart. Agora a entrada do William, concordo com ele, a permanência do Everton Ribeiro também e o Júlio Batista ali na frente também. O Júnior falou da recomposição e ele tem razão. O William e o Everton Ribeiro atuando pelos lados recompõem mais que o Dagobert. Muito mais. Muito mais. O próprio Dagobert reconhece isso em algumas entrevistas. Até fisicamente ele não consegue voltar tanto quanto o William. O William marca muito. Quando a gente vê o jogo do estádio, que é muito melhor para observar taticamente do que na televisão, a gente vê que o Dagoberto, várias vezes, todo mundo volta para marcar e ele fica aberto na esquerda ali, esperando. Então, isso não é uma crítica, é estilo de jogador. Porque na frente ali, ele agrega muito. Normalmente, jogando exatamente nessa posição que você citou, saem muito boas jogadas do Cruzeiro por ali. Agora o Cruzeiro, se a gente for pensar, olha o banco. 3 jogadores de alta velocidade ofensivos, o Marlone, o Elber e o William. Eu não estou nem falando de Borges e Marcelo Moreno, estou citando 3 caras que são muito verticais, que partem para cima, que podem mudar o Alisson, que mas também Eu preciso, em rápidas palavras, que você me responda. Por que é que a gente perde tantos jogadores da base no time principal e o Cruzeiro tem o Elber, que é unanimidade entre os torcedores, e não tem consistência para ficar no time titular? Simplesmente por causa da concorrência. Só isso. E a condição técnica de quem está jogando. O Elber joga demais. Claro. Se o Cruzeiro tivesse num momento de vacas magras, precisando de jogador porque não tem dinheiro para contratar, alguma coisa desse tipo, ele estaria jogando. Também. Porque ele tem, sempre quando ele entra, ele joga bem. É um raciocínio parecido ali com o Atlético também, em algumas posições. O Mariano entra por quê? Porque tem jogador. Eu acho que em alguns momentos até merece mais oportunidades, mas nem dá para crucificar muito o treinador, porque tem Tardelli, tem Ronaldinho, tem Fernandinho, tem Guilherme. Então os dois times têm concorrência, isso é bom. Muito bem, olha aí, pessoal, cadê a música, Ericão? Música, Ericão! Pô, a dancinha da Luaninha anunciando que a gente agora vai falar de Chevrolet Brasil. Olha, produção, a música tá rolando. Deixa a música mais um pouquinho, Ericão. Sobe. Aí, garoto, deixa a Luaninha dançando aqui do meu lado. Deixa baixinho que eu vou contar. Olha só, você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de, sabe quanto? R$ 407 mensais, é isso mesmo, menos de R$ 14 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. Só o Brasil faz para você. Tá com alguma dúvida? Você vai pegar o telefone agora e vai ligar o 3003-4443. E olha que moleza, hein? Você que vai comprar hoje vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Já imaginou? Imagina você aí de carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia e com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue nesse minuto, não perca tempo, 3003-4443. Se você esqueceu o telefone, lembra do esquema do Paulo Autuori, do esquema do Marcelo Oliveira, 3003-4443. Você não vai esquecer nunca. Olha, parcelas de R$ 407 é só no Brasil. Você depende do carro para trabalhar? Como o Rodrigo lá da Otton de Carvalho, a GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção, amigo. Não seja amigão do mecânico. E se você tem um CNPJ, as condições são ainda melhores. A Otton de Carvalho comprou 70 consórcios para dar para os consultores de venda. Já pensou? Você vai pegar agora o telefone e vai ligar o 3003-4443. Não deixe seu sonho para depois. Não deixe mesmo. Comece o ano bem e conquiste o seu carro zero agora com quem eu compro e eu confio. Consórcio Nacional vai Chevrolet Brasil, mas ligue agora que a Luaninha está indo para lá atender. Vai ou não vai, Luaninha? Vai lá, atende, Luaninha, 3003-4443. Saída triunfal, música lá no alto, é o clima. Aê, ela volta daqui a pouco. Olha, agora chega de brincadeira. Vamos falar sério agora. Vários desfalques e uma grande vantagem. E essa é a situação do Galo para o jogo de domingo contra o América. Veja aí. As imagens revelam. Tá faltando muita gente aí nesse treino. Enquanto isso, no departamento médico, uma lista gigante de jogadores. Hever, Pierre, Josué, Ronaldinho, Tardelli, Vitor e Fernandinho. Desfalques importantes em véspera de decisão. É um esporte de muito contato e pode acontecer. Infelizmente foram lesões acontecidas aqui muito graves, né? Nós sabemos que não é normal acontecer tanta cirurgia quanto teve aqui.
Leonardo Silva e Marcos Rocha também não entram em campo. Os dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Os prováveis substitutos estão ansiosos pela oportunidade. Mais uma vez que ele me dá essa chance, eu vou fazer o meu melhor para ajudar a equipe a sair com a vitória. É a oportunidade de voltar a atuar numa partida muito importante, sendo que nós não podemos tomar gol para não animar a equipe do América. Pelo menos para o jogo do fim de semana, a situação do Atlético é tranquila, já que na última partida venceu o América por 4-1 e abriu uma boa vantagem. Mas entre os jogadores, o discurso é de atenção. Não, tem que ser diferente, tem que ser a mesma concentração que a gente teve no último jogo, porque, como eu falei na saída do último jogo, que eu já vi jogos que você já ganha, já tranquilidade, acaba sendo eliminado e depois tem que ficar pedindo desculpa, depois tem que ficar correndo atrás, e a gente sabe que isso do futebol é complicado. Jô será um dos poucos titulares em campo. Aliás, ele não tem deixado o Paulo Autuori na mão. O atacante faz de tudo para se manter bem longe do departamento médico. Eu sou um jogador que dificilmente eu machuco, graças a Deus. Acho que na minha carreira toda tive as 3 lesões no joelho que eu tive, mas isso foi há 4, 5 anos atrás. Então, infelizmente, está acontecendo muitas lesões que no ano passado não acontecia. Então, cada vez que acontece com a gente procura se cuidar, tomar os cuidados necessários fora de campo, para que não aconteça nenhuma lesão e você esteja sempre à disposição para jogar. Reservas e titulares estão na torcida para a recuperação dos companheiros. Afinal, depois da decisão de domingo, tem jogo importante pela Copa Libertadores. Olha, eu recebi um recado agora da Suelen, da Base 4 Comunicação. Ela é atleticana, me disse: Everton, tem que entrar com o time, com jogadores da base e com alguns jogadores reservas para domingo. Tem que dar ritmo, ver como é que esses caras vão se sair, porque o América tem um time de qualidade. Um beijo para você, Suelen. Obrigado. Sabe tudo de futebol, tá? Inclusive, vamos tentar tirar a Dimara e te colocar aqui no lugar dela. Dimara, isso é brincadeira, Dimara, não se preocupa não. Eu saio junto, viu, Dimara? Não se preocupa não, o negócio dela. Nós vamos, os 3 os 3 abacatinhos. Pronto. Dimara, mas vários desfalques, mas por mais que a gente queira, né, não dá para admitir que o Atlético não vai perder de goleada e não vai sair dessa final. Não, é a hora que a gente estava falando dos meninos da base e mostrar aquilo que a gente tem falado deles nesse Campeonato Mineiro, que a determinação, a vontade, a gente elogiou demais por isso. Eles sabem que isso pode valer uma vaga na equipe titular, nas necessidades do Paulo Autuori, isso é muito importante. E dizer o seguinte, eu acho que dessa história de Atlético e América já findou, né? A preocupação do América tem que ser essa mesmo, do Dinei estar aqui hoje tentando vir pro América, reforçar em termos de Série B. Eu acho que o que tem que se falar nesse momento da semifinal é só isso. Vai falar o quê de Atlético e América? Uma situação resolvida, um time que tem um pensamento na Libertadores, mesmo que ele precise só de um empate, um jogo é fora de casa e tal, mas existe uma continuidade de trabalho. E aí, nessa continuidade de trabalho, na competição sul-americana, aí sim o pensamento é diferente, o pensamento é outro, e esses jogadores podem vir a ser situações diferentes. A presença do próprio Alex, do Eduardo, que é um menino que a gente gosta de ver entrando, e muito que bom jogador. Muito bom jogador, para mim uma referência em termos de meio campo, aquele tradicional jogador de meio campo que o Atlético tem de característica de formação pelo setor. Então esses meninos, acho que é isso que o torcedor quer ver lá, esses meninos determinados à frente, porque se você entrar com esses outros que estão no departamento médico, tentando acertar uma história, isso aí é só para Libertadores, não tem nada a ver com o Campeonato Mineiro, e nem sei se eles vão ter essa determinação com uma situação resolvida. Deixa eu só fazer uma observação aqui, não é nem pegar no pé e nem fazer onda, não, é apenas uma observação. Volta a essa imagem que está na tela aí, tem um lance que os jogadores vão numa jogada de ataque pela esquerda no treinamento, o Paulo Autuori de costas, correndo, e olha, o Felipe Souto abre essa bola para o Marcos Rocha. Não, ainda não é esse lance aí. Não, esse aí, o André que fez esse gol aí, né? Foi o André? Eu acho que foi o André que fez esse gol aí. Agora está na tela com detalhe. Eu acho que é na sequência. Todos os atacantes no lance seguindo para a área. E o André era exatamente o último homem desses atacantes. É nesse lance aí. Presta atenção, olha lá. Ó. O pessoal acelera, a jogada está pela esquerda. O jogador, olha lá, o André é o último, cara. Ele como centroavante, ele tem que estar lá no miolo, na marca penal. Aí a bola subiu. Entendeu? Então, é o que a gente fala, o oportunismo, o centroavante tem que estar muito próximo. O que você quer dizer o André, ele fica devendo não só nos jogos, ele fica devendo até nos treinos. Não, ele não, e a questão física, e eu entendo o que você está cobrando. O Léo Gomide, que está lá diariamente, fala isso. É um lance isolado, a gente não pode pegar isso como verdade, mas o que a gente sente mesmo
é que a grande virtude do André é o quê? Uma presença maior dentro da área. Não adianta ele, sem a melhor condição, ficar buscando o jogo fora da área, se movimentando, querendo correr, ser aquele jogador que vai servir aos companheiros, porque a função que ele tem que exercer é mais próxima da área. É aquilo que ele tem de melhor. É um cara que tem estatura, é um cara que tem impulsão, só que está devendo muito. Ele precisa voltar e resgatar dos melhores momentos. Eu acho que ele já teve bons lampejos no Atlético, mas do André todo mundo espera. Espera algo mais, pelo que a gente já viu. A cobrança só vem. Então cobra, a gente cobra quem tem condição. O Brasil foi muito feliz, viu, André? Sei que você assiste, às vezes fica chateado com as críticas, mas entende que o momento isso realmente não é bom. O Brasil foi muito feliz o que ele disse ali. Só cobram de você porque sabem que você tem qualidade. Claro. Se não cobrasse, entregaria, né? Fala, nesse aí não tem jeito mais. Então só cobra porque tem qualidade, está nas suas mãos. Deixa eu ver o Twitter aí, pés. Felipe. Nos seus pés, né? Melhor dizendo. O Henrique. Será que o Atlético deveria priorizar volantes altos e que saibam sair jogando? O ponto falho esse ano está nesse setor. Ele, na verdade, ele pergunta antes. Bom, sair jogando, ele tem razão. Deixa eu só emendar uma pergunta em cima. Quem que mandou esse Twitter aí, ô Felipe? Não o Henrique que mandou. Estatura. A gente viu o Cruzeiro ano passado, campeão sobrando no Brasileiro, com 2 volantes vivendo uma fase extraordinária, ou fases extraordinárias. O Atlético campeão da América, Pierre Donizete voando. Corinthians campeão mundial e de tudo que ganhou há alguns anos. Paulinho e Ralf, Paulinho voando e o Ralf também. Aí está, porque o jogo, embora a gente goste de ver esse jogo jogado pelas beiradas, se ganha quase sempre no meio-campo. Está faltando volante de saída ao Atlético. O Atlético precisa contratar jogadores como Wesley, como Elias. Eu não estou falando nem que vai, estou perguntando se precisa, se é necessário, ou no grupo, corrigindo posicionamento, corrigindo principalmente essas dúvidas que a gente tem. Guilherme joga Fernandinho, 2 volantes, joga com um homem mais plantado, saindo um volante. Como é que você vê toda essa situação? O Elias também é um caso desse, né? Porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com o Elias sendo o principal jogador. Olha, o Galo tem bons volantes, pode melhorar a sua condição com esses jogadores que estão no elenco, mas ao mesmo tempo eu acho que deveria trazer um cara de característica diferente. Não é necessariamente a qualidade, é o estilo. E eu dizia isso no final do ano passado, no início desse ano. Acho que um segundo volante que faz aquele papel de pulmão do time, rouba a bola e de repente está lá na frente carregando o time para o ataque, como o Elias, como o Nilton nos bons momentos, como o Paulinho também nos bons momentos, porque também deu uma caída lá no Tottenham. Mas esse tipo de jogador é muito importante no futebol hoje, Everton, porque ele preenche o meio-campo, ele ocupa ali pela presença física, pela presença. O melhor volante do mundo hoje em dia e um dos melhores jogadores do mundo, né, na verdade. É uma máquina, o cara faz gol, rouba a bola. Então, dito o ritmo, é o motor do time. Eu acho que esse termo é a principal referência. Ele está ocupando o espaço, ele pega, toca, passa, vai na frente, depois já volta para marcar. Então, o Galo tem bons volantes, mas eu gostaria de ver um jogador desse estilo que ia ser a peça final para a equipe. E uma coisa que eu fico na pulga atrás da orelha para, assim, um jogador para ser testado como segundo volante no Galo é o Dátolo. Porque ele já jogou, assim, no Boca e poderia ser um estilo diferente um pouco desse que eu estou falando, menos pela presença física e mais pela qualidade, mas com o toque de qualidade na saída de bola, aparecendo na frente. Ele já jogou de segundo volante no Boca e foi bem. E foi bem. Então, por que não num jogo desse? Assim, mas aí eu vejo como interessante a sugestão, mas necessariamente o Atlético teria que contar com 2 laterais de ofício. Mas lembra uma coisa que você falou, na hora que você foi citando também os times que tiveram volantes com bom desempenho, você cita e inclui o Atlético, PR e Donizete na Libertadores. Eles também têm a condição de resgatar aquilo. Só que é o seguinte, quando a gente fala em Wesley citando e Elias, jogadores que entrariam em quase todos os clubes do Brasil. E jogadores que dariam um ganho, que hoje tem uma versatilidade, é o que eu brinco, melante. Mistura de meia com volante, mas pela característica. Vai cair bem? Vai. Agora, mas o Atlético Pierre e Donizete podem recuperar isso. Como é que é o... Melante. Esse meia é bom. É uma mistura. Ele não é nem volante, nem meia. Então é um melante. Tem muito no jogador. caso do Elias, no caso do Wesley. Eles tem muito jogador melantes. que assim, você gostou. Aqui, o Ramires um melante. o Yaya Touré, o Xabi Alonso do Real Madrid. É um
Melantão. Olha, Ele é craque também. Chama o Twitter pra mim, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Essa posição é boa. Wanderson Andrade está dizendo, se o Atlético tiver interesse em reforçar o grupo, Wesley e Allan Kardec ainda não se acertaram com o Palmeiras. Ele está dizendo e ele tem razão. Você vê como que a nossa produção é boa. Eles viram que a gente estava falando do Wesley, nós temos um tweet sobre isso, já encaixa. Aqui é trabalho, meu filho. Está valorizadíssimo, viu? Agora, o Wesley, o São Paulo, ontem na coletiva, inclusive, o Muricy falava sobre o Wesley, que ainda não decidiu sua vida lá no Palmeiras. O Elias, continua o papo de Elias, agora o Corinthians teria entrado na briga e tal. Os jogadores desse nível, na pista de Mara, quem pegar vai se dar muito bem. Eu concordo com o Cadu quando ele diz que precisa desse jogador, que é o Elias, que é o Wesley. O atleta tem consciência disso porque tentou os dois, então óbvio que ele também pensa dessa forma. E o atleta só não entrou na briga de forma mais incisiva pela questão financeira. Porque se disputar com esses caras e no nível que eles estão... Agora, o Wesley tem N problemas. É um empresário, é não sei o quem, é a vovozinha, é o time do outro. E o Elias tem um problema. O pai dele quer que ele jogue no Flamengo. Como é que vai? Mas então pega e dá, não é? Passa de então, graça. Quer dizer, são as situações de bastidores. E acho que só compensa você fazer isso e não tentar uma revelação de base, não tentar uma situação com o Dato, não tentar uma outra situação com quem está aqui, se for realmente diferenciado. Não adianta você trazer alguém que não tenha esse repertório diferenciado. A mesma coisa, esse cara é bonzinho e tal, mas a mesma coisa se aplica à lateral, hein, Atlético? A mesma coisa se aplica à lateral. Se não for para trazer um cara para ser titular absoluto, não sei. De repente valha todo o investimento no Lucas Silva, no Alex Silva. Emerson Conceição. Eu concordo com isso, mas a gente tem que ter um critério um pouco diferente pelo lateral, no sentido assim, o cara tem que vir para ser titular, mas o ser titular absoluto na lateral hoje não precisa ter um nível tão alto como ser titular de segundo volante. Que é muito porque difícil. Lateral não tem muito no mercado. Difícil. Se a gente comparar nos outros times aí, quem tem lateral como craque, assim? Ano passado, os dois melhores laterais pelo lado esquerdo foram o Alex Telles e o Egídio. O Egídio está sendo questionado no Cruzeiro e o Alex Telles foi embora. Muito. Então, você vê que não tem outra... O São Paulo foi buscar lateral fora e é um cara mais burocrático, não é um craque também. Então. Mas aí que tá. Você está falando uma coisa que acaba indo ao encontro do que eu estou dizendo. Eu acho que não vale o investimento. Vamos pegar o Pedro Botelho. O Pedro Botelho. A avaliação feita em cima do Pedro Botelho para a contratação, para mim, foi equivocada. Mas não está tendo esse cara qualificado no mercado. Eu estou dizendo o seguinte. Se não tem esse cara, não seria melhor investir num jogador que já está Silva. Aqui? Inclusive, eu até conversei ontem com a Maria Lúcia Santos, lá do Céu Azul. Grande Maria Lúcia. Mas ama mesmo, viu, Maria Lúcia? Porque ele está falando de você aqui desde 11h30. Eu sou fã. E ela falou justamente isso aí. O Alex Silva é um cara de muita força, é um cara que está lá. Tem personalidade. Personalidade, é um cara que é forte, atua na direita, atua na esquerda. O Paulo Autuori fala, você vai para a direita, ele voa. O Marcos Rocha não vai jogar, ele está aí. Ele fez isso, ele jogou pela direita no último jogo um pouco. Jogou, esquerda, direita. É um cara que tem essa capacidade, ele tem uma chegada, tem uma força física. Tem que aproveitar isso aí, o momento pede isso. Porque daqui a pouco você começa, você tem dois jogadores regulares que não são a solução, não são melhores do que esse cara que está lá, que é um garoto, que é um cara de potencial, vai gastar mais e vai ficar daqui a pouco com 3 inviabilizando esse garoto. O próprio que não é pior que os outros. A gente não sabe o nível que ele está. A gente sabe nem que ele estava lá, como é que vocês vai saber? É um questionamento que todo torcedor faz e que a gente infelizmente não sabe. Aí realmente é hipocrisia dizer que a gente acompanha. E dizer, não, o cara está no Vênus, na França, e daí? Quem viu 2 jogos dele já é uma joia rara. Um lateral que eu acho meio inviável para o mercado brasileiro hoje em dia, mas que eu vi jogando ao vivo agora nas férias e depois eu procurei informações porque eu gostei muito da atuação dele, é aquele Danilo que passou pelo América e agora está no Porto. Muito forte. Ele está jogando muito pelo lateral direito. Só que dizem que até o Real Madrid está querendo o cara. O Emerson Romano que me falou isso. Então, olha, já que estamos falando de lateral, vamos agora mudar de lado. Vamos falar do lateral Samúdio, que foi contratado pela sua experiência em jogar a Libertadores. Por causa de uma contusão no início da temporada, ele ainda não estreou na competição continental. Será que a chance vai aparecer bem na decisão contra a Universidade de Chile? Ou do Chile, para não ficar pedante e chato? Veja aí. Camisa paraguaia entre os torcedores do Cruzeiro já é influência do lateral Samúdio. Guerreiro, né, cara? Como sempre, só para estar no time aí, é um jogador pé no chão, um jogador de pulso. É o que nós precisamos, é o que estava faltando para a equipe ficar
bacana aí agora. O Cruzeiro tá precisando de um cara lateral esquerdo desse, speed, guerreiro, lutador, vai até o final. Pô, Samudio já tá na hora de ser titular do Cruzeiro já. Tem que entrar e Cruzeirão pra cima pra gente ganhar essa Libertadores ainda, dá ainda. Contra o Boa Esporte, no último domingo, Samudio fez o segundo jogo como titular do Cruzeiro e pela primeira vez atuou os 90 minutos. Já coloca um ponto de interrogação na cabeça de Marcelo Oliveira. Uno trabaja para ser titular, porque nadie trabaja para ser suplente. El que piensa así está equivocado y eligió mal la profesión. Além de brigar pela titularidade na lateral esquerda, Samudio corre contra o tempo para se adaptar em BH. E isso não tem sido problema para o paraguaio. Cada dia uno aprende coisas diferentes ou trata de aprender como tem que falar. E graças a Deus me estou sentindo bastante bem e espero estar sempre assim, contento, feliz, porque estou em uma instituição muito grande. Para acelerar a adaptação em BH, Samudio está sempre acompanhado pelo tererê, chá gelado tipicamente paraguaio. Sempre. Isso não tem que faltar. Isso a nós, os paraguaios, nos identifica. Então, onde uno vai, sempre tem que ter isso. Samudio, um paraguaio cada dia mais brasileiro, ansioso para ganhar de vez a confiança dos cruzeirenses. Dimara, quando apareceu ali o Samudio, Dimara falou, forte, né, Everton? Mas é com você, é um Dimara. lateral forte, de chegada, é necessário na Libertadores. É por isso que a gente vem defendendo sempre a possibilidade da entrada dele. É porque dele. você faz a análise técnica, difícil, só que né? aquela pulsa serviu, entendeu? Ele que olhou o lado Mas com físico, toda... Mas é forte. É porque aqui, quando a câmera não está ligada, isso reina aqui entre os representantes do St. Patrick Days aqui. Exatamente. Deixa eu só dizer uma coisa. Ontem nós falávamos aqui que seria salutar uma mudança, né, contra a Universidade do Chile, com o Samudio entrando. Eu tenho minhas dúvidas aí. Eu também. Você tem dúvida? Eu também. Então espera aí, eu preciso ouvi-lo. Não, eu também. Começa com você, Brasil. Eu entendo o seguinte, para mim vai ser determinante esses próximos dias, os treinos, o que o Marcelo vai sentir. Se for o Samudio nessa semifinal do Mineiro e ele for bem, aí sim. Mas eu estou muito na dúvida, porque o Egídio, ele cometeu erros numa partida. Exatamente. Erros de entrega de bola. Ele não estava mal. Ele já estava começando a se encontrar. Mas não é só ele cometeu. Partida, mas eu não acho, mas erros crassos que foi, não. Aqueles erros condenáveis que até você pega e pode até dizer. Ele teve a responsabilidade de gol que o Cruzeiro tomou pela maneira que perdeu a bola. Ali ele errou. Então foram erros que você factuais. Jogo fora de casa contra o defensor. E aí, naquele momento, contra o defensor. Não foi, mas foi o fora contra o defensor. E aí, ali que foi o vacilo dele em duas bolas que originaram os gols. Então, só uma pergunta, mas não, colocar ele quando, então? Ele logo depois teve a oportunidade de pegar, voltar e foi bem. Vai colocar quando? Não, eu entendo o seguinte, ele não fez o futebol dele durante os 90 minutos pra você virar e inviabilizar o cara. Eu também pra mim, ó, tá briga, tá pau a pau. Eu não acho inviável, mas eu acho que o momento do Samudio em termos de Libertadores ele não parece ter a condição física de 90 minutos. E não vai arriscar nunca, Júnior, então vai ficar do mesmo jeito. Não é arriscar, esse time do Cruzeiro, do jeito que tá, tem uma vitória na Libertadores. Eu entendo o que você fala de uma bagagem, uma experiência de Libertadores, sim, pelo Samudio. Mas não é só isso não, Brasil. Mas não é só isso não, Brasil. Não é só a bagagem, a experiência de Libertadores. Nós estamos falando de um jogador, de um lateral que é bom. O Cruzeiro teve critério para contratar. Claro. Ponto. Mas o Egídio também. Mas o Egídio, Cadu, eu não sei se o Samudio está no ápice dele. Mas não foi só nessa última partida não, Cadu. O Egídio não consegue estabilidade. Consegue, Cadu. Se semana sim, semana não, a gente vem aqui discutir da insatisfação do torcedor e de alguns jogos em que o Egídio não joga bem, porque não tem estabilidade. Você sabe... Eu tô falando de instabilidade como, por exemplo, a do Bruno Rodrigo. Mas ele é mais visado. O Egídio, qualquer partida que ele não for bem... Por exemplo, essa mesma complacência que muitos têm com o Everton Ribeiro, vou pegar ele. É verdade. Ele tá o ano inteiro aí, não fez uma partida boa na soma. Ah, não, mas é o Everton e tal. O Egídio também foi eleito o melhor lateral esquerdo. E com o Egídio a paciência é curta. Por quê? Ele faz algumas coisas que irritam o torcedor. Na hora de cruzar, ele pega aquela... Ele abusa pela qualidade técnica que ele tem. Mas que há uma paciência maior com outros jogadores do que com ele,
O Samudio, eu tentei, Samudio. Eu também, Samudio. Não, mas a maioria, olha, qualquer opção ali tá de boa parte das pessoas, a torcida do Cruzeiro está insatisfeita com o Egídio, mas eu sinceramente, e é normal que isso aconteça, a gente sempre vê no futebol determinadas torcidas pegarem mais no pé de um jogador ou outro. Isso a torcida do Atlético também tem um ou outro, e nesse caso da do Cruzeiro é com o Egídio, mas olha, eu não acho um mau jogador, e eu acho que ele agrega muito na parte técnica, na parte de ataque, e eu já falei isso num raciocínio parecido aplicado ao Marcos Rocha. Não estou dizendo que são jogadores iguais do mesmo nível, mas um raciocínio parecido no seguinte sentido: às vezes eu prefiro ter um cara que pode cometer alguns erros, mas faz o diferente na hora que você precisar de um gol, de precisar de um drible, de furar a defesa adversária, ele pode ajudar, do que um lateral burocrático nota 6 que nunca sai do normal. E eu penso que o Samudio é mais ou menos esse tipo de jogador. Firme, sólido, mas que tem menos talento do que o Egídio. Eu tenho medo dos erros do Egídio porque esses dias eu estava conversando, eu estava assistindo o jogo com alguns amigos, e aí a gente estava lembrando, e eles lembraram do lateral Gustavo do Cruzeiro. Nossa, esse cara era ruim demais. O Gustavo, esse aí era um absurdo. Teve um dia que o cara, eu não lembro se foi o doutor Bolinha, doutor Tarcísio que virou e falou, estava num jogo que tira o Gustavo, que é melhor com 10 do que com 11. Mas você sabe o que acontece? O Rodrigo Genta, ele está aqui no ponto comigo e está dizendo, o problema é que do as falhas do Egídio, elas culminam em gol. Mas mas duas, três vezes aí pegaram ele pra Cristo. Contra o Atlético no passado. Erro de marcação é outro também. Eu tô falando, ele precisa de um suporte. O pênalti ano passado que o Luan sofreu, erro crasso do Egídio. Ele entregou a bola no meio campo. A partir dali já começaram a pegar mais no pé dele, porque clássico sempre chama atenção. O lance que o Júnior falou contra o Defensor fora também chama atenção, Libertadores. Então, assim, são circunstâncias do futebol históricas que às vezes fazem com que o cara... Mas é um cara o Gento tem razão. De passe certo, tá? Normalmente ele termina o jogo como melhor. Os erros do Egídio, num jogo onde o Cruzeiro praticamente não pode errar, não vão ter um peso ainda maior? Talvez se você tiver um Samudio com a experiência de Libertadores, segurando um pouco mais, tendo uma consciência melhor, uma maturidade maior, talvez seja por aí. Eu não tô, óbvio, o Egídio não tem que ser execrado, ele tem talento e muito, vai crescer ainda, vai amadurecer, mas eu estou dizendo o momento. Você sabe que talvez a gente está dizendo uma coisa aqui que seja o que está passando na cabeça do Marcelo. O Marcelo deve estar para decidir isso o treinamento, passando muito pelo jogo, porque a disputa ali, ó. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção no Egídio, e aí eu vou comparar com o Marcos Rocha, que você citou agora. Que são caras que mesmo o Marcos Rocha hoje nem tanto. A torcida entendeu que o Marcos Rocha é um baita de um lateral direito. Um dos maiores ladrões de bola do time. Se liberar para subir, ele apoia muito bem, cruza a bola muito bem. E agora está mostrando que se for preciso que ele seja mais lateral e menos ala, ele consegue. Também. Agora, uma coisa eu acho que o Egídio se parece muito com o Marcos Rocha. Não esconde do jogo. Aparece. E aí, se a bola passa muito pelo pé dele, a tendência, a possibilidade de erro é maior. Né? Mas eu defendo o Samudio. Se você pegar a média ano passado, o jogador do Galo que mais teve a posse foi o Marcos Rocha, e o jogador do Cruzeiro que mais teve a posse foi o Egídio. Mais acertou, apareceu. E eu não sabia disso aí quando eu falei. O Twitter do Samuel para mim, Felipe, por gentileza. A diferença entre Egídio e Samudio é que o Samudio tem espírito e a raça que a Libertadores exige. Já o Egídio não tem opinião do Samuel. Mas por questão aí de experiência mesmo. Quantas Libertadores o Samudio tem? 6, né, me parece, na disputa. Então, é disso que a gente está dizendo. No momento que o Cruzeiro precisa disso tudo num jogo decisivo. Porque se não der lá, gente, o que vai fazer? Agora, eu não vou concordar muito. E aí vai jogar quando? Nós dois coadunamos do mesmo ponto de vista, porque eu não entendo que a diferença entre os dois é o gel no cabelo do Samudio. Eu entendo o que o torcedor coloca, que o Samudio é aquele cara mais ligadão, vai e tal, marca, rasga na bola. E o outro é mais técnico. São diferentes. Isso aí não invalida. E até o seguinte, pela característica, você tem que ter esquemas, às vezes, que favoreçam a subida do cara. Mas é isso que a torcida, acontece. Ele paga porque nem sempre a marcação, o suporte dos volantes acontece para subidas dele. Mas ao mesmo tempo é o cara que faz a saída de bola. É isso que a torcida contesta, Brasil. Que às vezes a bola está no pé do Egídio,
Ao invés de ele meter uma bola na esquerda pro Dagoberto, tocar de lado com o volante que aparece. Então ele quer passar, ele quer driblar, ele vai ele quer fazer. Deixa eu chamar um intervalo aqui que a briga continua. Em 2 minutos a gente volta. Até já. A Ótima vai levar o pátio neste fim de semana. 4 dias de vendas com preços do ano passado. Toda a linha 13 e 14 com IPVA grátis. Vai perder? Estrada cabine simples por R$ 31.690. Com entrada mais parcelas de R$ 443. Vale 1.4 completão por R$ 38.900. Com entrada mais parcelas de R$ 543.